Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mia, sou ilustradora, quadrinista e professora de desenho. Tô aqui pra ajudar você a melhorar cada vez mais os seus desenhos. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no botãozinho aqui embaixo, deixa um like aqui nesse vídeo pra ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e dá uma olhadinha também na descrição do nosso vídeo, onde você vai encontrar os links do meu curso, desenhoartístico.net, e também das nossas redes sociais. E eu começo os vídeos aqui me apresentando e sempre eu falo pra vocês que eu tenho aí 15 anos de experiência estudando desenho, só que existe uma pessoa na minha vida chamada minha mãe, que ela não desenha há 15 anos, ela desenha uns 35, 40 anos mais ou menos. E quando a minha mãe chegou aqui, isso aqui era só maço. Na verdade, isso aqui não existia. Não tinha internet quando a minha mãe aprendeu a desenhar. Então, basicamente, ela não tinha como ela entrar no YouTube, ou entrar no canal da Mia e aprender a desenhar. Basicamente, se ela queria material para aprender a desenhar, ela tinha que ir numa livraria e comprar livros. E por essa razão, na minha casa tem muitos, mas muitos livros sobre arte e cursos de desenho e cursos de pintura, etc e tal. Esses dias eu tava dando uma olhada nesse material que tem lá em casa e pensei, talvez seja interessante eu trazer um pouquinho dessas coisas que a gente tem aqui pra vocês aqui no canal, né? Tem gente provavelmente que tá assistindo esse vídeo que nunca nem teve contato com esse tipo de material, com livros e cursos que você recebia pelo correio de desenho. Gente, imagina que louco! Então, pra gente começar, eu peguei na coleção das coisas da minha mãe um livrinho que faz parte de um curso de desenho e pintura, um livrinho sobre aquarela, e eu vou estar testando aqui, vou estar lendo com você essas páginas e a gente vai seguir o passo a passo do livro e ver aqui os resultados que a gente consegue. Eu acho que vai ser uma experiência bastante interessante. Vamos ver no que é que dá. Tô gravando isso aqui, ainda não sei, mas vamos ver juntos. Bom, pessoal, o material que eu separei aqui pra gente estar dando uma olhada hoje é esse aqui. Esse livro, ele faz parte dessa coleção, Curso de Desenho e Pintura, publicado pela Editora Globo. A gente vai estar dando uma olhada no livro Aquarela 1. Este livro aqui, ele foi publicado em 1985, ele não traz créditos para um autor específico do livro, mas aqui diz que ele foi publicado originalmente pela Watson Guppill, uma subsidiária da Billboard Publications. O título original é Joy Painted, tradução de Cássia Rocha e Regina Amarante. Pelo que eu dei uma olhada aqui, geralmente as pinturas elas têm os créditos ao pintor, mas o livro inteiro ele não tem créditos a um escritor específico. E o livro começa, né, passando os básicos da aquarela, fala sobre as tintas, como fazer, né, degradês, etc e tal. E daí, né, à medida que a gente vai seguindo, passa um pouquinho de teoria da cor. Caso vocês gostem desse tipo de material, a gente pode pegar, né, um livro desses, uma coleção, e ir lendo realmente, né, os começos, vendo as dicas que eles passam. E daí, à medida que a gente vai, né, chegando aqui, vamos falando de pinceladas, a gente vai começar a ter uns passo a passo pra gente fazer umas pinturas. Então aqui, né, ele vai, né, passa, né, primeiro faz o fundo, e daí ele vai passando os passo a passos pra fazer essas pinturas. E eu separei foi justamente um passo a passo desses pra gente estar explorando aqui hoje. Eu separei o passo a passo dessa pintura aqui pra gente fazer. Por quê? Primeiramente eu queria fazer alguma coisa aqui junto com vocês, experimentar algo que não é algo que eu faço muito. Então eu escolhi a temática paisagem. Então eu peguei essa paisagem aqui pra gente trabalhar. É uma composição relativamente simples, mas não é das mais simples que tem aqui. Então vai ter aqui um grau de dificuldade. Eu vou estar seguindo aqui os passo a passo, né, que eles passam aqui no livro pra gente ir vendo. Vou tentar utilizar mais ou menos as cores que eles passam. Aqui no cantinho eles passam que o material vai ser uma folha de papel de aquarela de 200 gramas. Eles passam até o tamanho. Eu vou usar o papel de aquarela que eu já utilizo, que é o XL Aqua da Canson. Então eu uso esse aqui, XL Aquarelle, Canson é 300 gramas. Eu já até fiz aqui o esboço da pintura pra gente começar. O meu tamanho vai ser A4. Ele fala aqui pra gente pegar 2 pincéis redondos, um número 2 e um número 4. E um pincel chato número 6. Eu separei aqui um pincel redondo pra gente trabalhar.
um pincel mais chato e também um pincel bem fininho pra gente trabalhar os nossos detalhes. Então, esse aqui também a gente vai usar. As cores que ele pede é amarelo ocre, azul cerúleo, terra de sombra queimado, terra siena queimado, azul ultramar e laranja cádmio. As cores que eu tenho basicamente são essa paleta aqui. Eu comprei as primárias, essas aquarelas são da Royal Talents, da linha Van Gogh. Eu comprei as primárias, né, vermelho, magenta, amarelo e azul, e o restante eu misturei. Eu também vou me virar aqui com as cores que eu tenho, então provavelmente eu vou ter uma paleta um pouquinho diferente do resultado final aqui do livro. Mas vamos trabalhar aqui com o que a gente tem hoje. Ele começa falando que a pintura foi feita por Ferdinand Petrie, então a gente já tem aqui o nosso crédito pro desenhista original. Mostra a formação gradativa dos tons por meio da aplicação de camadas sobrepostas de tinta. Então, a intenção dessa atividade é realmente a gente trabalhar com transparência e sobreposição da aquarela, partindo, né, pelo que eu vi aqui no passo a passo, dos planos mais distantes até os planos mais da frente. Então, primeira coisa, faça o esboço da cena, com lápis 2B, esboce as linhas gerais da estrada e das árvores. Para sugerir a luz do sol ao fundo, passe uma aguada de amarelo ocre no centro da folha úmida. A seguir, aplique uma aguada clara de azul cerúleo sobre o resto da folha. Essa segunda aguada deverá fundir-se com a primeira, ainda úmida, nas bordas da área iluminada pelo sol. Antes de prosseguir, faça um esboço da cena a lápis ou carvão. Use apenas um tom escuro, 2 médios e o branco do papel para as áreas mais claras. Faça uma avaliação do esboço para ver se ele consegue transmitir profundidade, corrija e ajuste o que for necessário. Como eu fiz o esboço antes de ler isso aqui, eu já tô com a parte do desenho pronta, então vou fazer a aguada depois, né? Então a gente vai começar aqui no centro com um pouco de amarelo bem diluído e daí o restante a gente vai passar uma tonalidade mais azulada. Vamos para a prática. Então vamos lá, o amarelo que eu tenho, esse aqui ele não é totalmente ocre, eu acho que ele é um cádmio escuro, então eu vou passar uma aguada bem de leve dele no centro, e o azul que eu tenho é esse mais escuro aqui. Como ele é bastante escuro, eu vou realmente diluir ele bastante, porque é só realmente uma primeira camada bem de leve lá. Então como a gente quer aguada e a gente quer que isso mescle bastante, eu vou dar uma molhada primeiro aqui no papel. Tô passando só um pincel com água, mais nada. E daí eu vou começar a diluir bastante a tinta e começar a aplicar aqui. Gente, realmente bem fraquinho essa primeira camada. Eu preciso manter principalmente molhado aqui, onde a gente encontra os dois tons, porque é justamente, né, onde a gente precisa fazer essa mesclagem suave. Ele claramente pede uma mesclagem suave e a gente consegue isso trabalhando molhado em cima de molhado. Então o amarelo precisa estar molhado e o azul precisa estar molhado para eles fazerem um degradê bem suave. Beleza, temos aqui a primeira camada, vamos voltar para o que o livro fala. Segundo passo, com o papel ainda úmido, misture um tom ligeiramente mais escuro de azul cerúleo e amarelo ocre na sua paleta. Com o pincel número 4, aplique pinceladas rápidas e largas dessa mistura, sugerindo as silhuetas das árvores. Assim como as pinceladas da primeira etapa, essas também ficam esmaecidas, conforme entram em contato com o papel úmido. Então, novamente, a gente tem que trabalhar com molhado em cima de molhado. No entanto, como o papel já não está tão úmido como antes, essas novas pinceladas irão reter uma forma mais definida. Ao pintar uma aguada sobre a superfície molhada, não se esqueça de que o papel úmido tende a suavizar as cores. Compense isso fazendo suas pinceladas mais escuras do que você pretende. Ao secar, elas ficarão mais claras. Então a gente tem, né, que sugerir a copa das árvores mais distantes aqui, mais ou menos nessa altura. Como eu moro num lugar que é extremamente seco e quente, aqui no Centro-Oeste, o papel ele já tá dando uma secada boa. Então eu já vou vir aqui, né? Então, vamos aplicar um pouco mais de amarelo, mais lá no fundo. Quando você aplica assim e fica muito marcado, você pode simplesmente adicionar mais água sem pigmento e dar uma espalhada nisso tudo. Feito isso, definido aquela área lá que seriam as copas mais no fundo, faça a folhagem clara com pinceladas largas. Então, acrescente à mistura uma cor quente, como terra de sombra queimado, e dê pinceladas mais escuras na base das árvores.
Agora você já pode sentir a formação gradativa dos tons, começando pelo fundo e vindo para frente. Então a gente primeiro definiu o céu, depois a gente definiu as árvores mais distantes e agora a gente vai vir definindo já uma folhagem que está cada vez mais próxima da gente. Começando pelo fundo e vindo para frente em camadas sobrepostas, como num cenário de teatro. No final dessa etapa, o papel terá perdido seu brilho, isso indica que ele ainda está úmido, mas não o suficiente para receber novas pinceladas de tinta sem manchar as cores que estão por baixo. Portanto, espere o papel secar completamente antes de passar à etapa seguinte. Então, basicamente, a gente vai adicionar mais folhagens, né? Aqui em cima mais claro e aqui embaixo mais escuro. Vou trabalhar agora com o nosso pincel redondo. Na instrução ele fala pra gente misturar o azul com o amarelo, que vai virar verde. Como eu já tenho verdes prontos aqui na minha paleta, vou simplesmente utilizar esses verdes que já estão aqui. Nessa etapa eu já estou usando a tinta bem menos diluída do que a gente estava usando lá no começo, porque aqui a gente já está, né, querendo criar realmente alguns blocos de cores. Ele fala para adicionar terra siena queimada, no caso eu vou adicionar um pouquinho do marrom que eu tenho aqui. Na hora de secar, você pode usar um secador de cabelo, só toma muito cuidado se você tiver algum lugar que você tem uma concentração muito grande de água, que você pode fazer um negócio mais ou menos assim, né? Empurrar a água e ela vai gerar esses escorridos. Caso você não tenha problema com isso, sem problemas, mas é interessante você utilizar o secador, né? Pra se você quer dar uma acelerada no seu processo. Então, com a ajuda do secador, eu deixei secar bem isso aqui. Uma coisa também que eu fiz, aproveitei que estava seco, eu vim com a minha lapiseira aqui e reforcei um pouquinho o esboço original, porque acabou dando uma sumida aqui, então eu aproveitei também para fazer isso. Umedeça outra vez o papel com o pincel número 6, passando rapidamente sobre a superfície para não remover o pigmento de baixo. Porque ele pede pra gente secar e depois a gente molhar de novo. Porque se a gente deixar o molhado anterior, a tendência é que essa nova camada ela vai se misturar com as camadas anteriores. E a gente não quer misturar o que a gente vai aplicar agora com o verde que já tinha antes. Mas a gente precisa de uma superfície mais úmida pra gente não ficar com umas bordas muito duras. Então, se vocês repararem aqui, quando eu passei esse verde escuro aqui, ele já estava seco aqui embaixo, então ele ficou essa borda bem dura entre uma coisa e outra. Então a gente quer uma coisa mais suave, então a gente precisa de um papel mais úmido, só que a gente não quer que isso se misture com a camada de baixo, então a gente seca e depois a gente molha. Deixa a água penetrar e secar ligeiramente para que suas pinceladas não fiquem borradas demais, então a gente quer uma coisa suave, mas não totalmente. Pinte então as folhagens sombreadas com misturas mais escuras de terra sombra queimado, azul cerúleo e amarelo ocre. Então a gente vai ter uma tonalidade mais avermelhada aqui, né, que seria o terra sombra queimado. O azul cerúleo e o amarelo ocre vão fazer umas tonalidades mais esverdeadas. A gente vai ter nesses tons mais gerais aqui de marrom, um pouquinho esverdeado, um pouquinho avermelhado. Faça os barrancos do lado da estrada com o terra siena queimado e o amarelo ocre. Para a estrada de terra, use terra sombra queimado e azul ultramar, deixando com que as cores se fundam no papel molhado. No lugar em que a estrada se curva e se perde de vista, deixe o papel sem pintar para sugerir que a luz refletida da superfície úmida e espere a pintura secar. Então, essa areazinha aqui de cima da estrada a gente vai deixar com aquela nossa primeira camada que a gente trabalhou lá no começo e a gente vai fazer esses matinhos aqui em volta e um pouquinho da estrada. Para fazer a tonalidade da estrada, eu vou pegar o meu marrom e eu vou misturar com um pouco mais de azul, porque quando a gente faz, né, misturas de marrom com azul, eles tendem a ser mais acinzentados. Próximo passo, pinte as árvores. Com as cores suaves que você aplicou sobre o papel, a base do trabalho ficou pronta. Falta agora colocar a pintura em foco, com pinceladas mais definidas.
É bom também acrescentar uma área de tom escuro nessa etapa. Com isso, você terá uma definição melhor dos tons mais claros e mais escuros e poderá medir os tons médios com maior precisão. Então ele fala pra gente primeiro fazer essa árvore mais escura, para depois, né, fazer os tons médios lá atrás. Pinte a árvore escura com azul ultramar e terra sombra queimado misturados, ou seja, a gente quer uma tonalidade de marrom mais acinzentada, com um pouco de laranja cádmio nas áreas mais claras. Alterne pinceladas claras e escuras e deixe que as cores se fundam. Então a gente tem que colocar as áreas claras, escuras e o molhado mesmo ali, ele vai dar aquela misturazinha. Acrescente um pouco de água à mistura para pintar as árvores a meia distância. Então mude para o pincel número 2, acrescente mais água e faça as árvores mais ao fundo, começando daqui de trás até as árvores mais lá atrás. Por serem pinceladas sobre papel seco, essas pinceladas são mais destacadas do que as etapas anteriores. Eu vou começar aqui na minha paleta fazendo uma mistura bem pouco diluída do nosso marrom com o azul, para trazer essa tonalidade mais escura que a gente precisa. Como estava escrito lá na instrução, as cores elas vão começar a se misturar naturalmente. Eu vou só realmente aplicando uma área de uma aqui, outra área de outra ali. O que faz a aquarela ficar escura não é necessariamente o fato da gente estar trabalhando com tons escuros. Então, por exemplo, eu não misturo preto quando eu estou trabalhando com aquarela, mas sim o fato de que a tinta está menos diluída. Dessa forma, ela vai realmente dar ali um peso, né, visual, uma tonalidade muito mais escura por não estar tão diluída, principalmente em comparação com as camadas anteriores que a gente diluiu bastante. Então, essa primeira árvore concluída, pra gente fazer as mais do fundo, a gente vai trabalhar, né, com as coisas mais aguadas pra gente ter nessas tonalidades mais clarinhas. As árvores estão secas, então vamos para o próximo. Trabalhando ainda com o papel seco, mesma coisa do anterior, desenvolva os tons e as texturas do primeiro plano. Com o pincel úmido, faça o capim da esquerda com cores quentes, laranja cádmio, terra de siena queimado e azul ultramar. A textura áspera do papel dará maior vibração às pinceladas. Clareie a mistura com mais água e pinte o lado oposto da estrada da mesma maneira. Faça sulcos escuros na estrada com pinceladas de terra sombra queimado e azul ultramar, deixando esta aguada fluir e misturar-se acidentalmente. Espere a pintura secar bem antes de prosseguir. Então a gente vai fazer os matinhos e a estrada. Bora lá! Estamos com a pintura bem seca aqui, então vamos ler aqui as últimas etapas do nosso livro. De acabamento. Faça as hastes escuras do capim embaixo à esquerda com pinceladas marcantes de azul ultramar e terra siena queimada. No outro lado da estrada, acrescente textura à margem de capim com pinceladas secas de terra de sombra queimado e azul ultramar. Junte mais água à mistura para que ela fique bem fluida e pinte a cerca, trabalhando rápido, evitando desse modo que um aspecto excessivamente rígido. Prepare uma mistura escura com pouca água de azul ultramar e terra siena queimado. Com o pincel seco e deitado, faça pinceladas irregulares na parte superior para sugerir tufos de folhagem na árvore escura. Depois dilua a mistura e pinte os galhos com pinceladas ágeis.
Todo o papel está agora coberto de cor, exceto no trecho iluminado da estrada, que recebe a luz filtrada através do céu nublado. Antes da gente vir, né, aplicar, ele falou pra gente fazer aqui o capim, a cerca e as folhas aqui dessa árvore do primeiro plano. Mas eu achei interessante desse material que ele traz esse enxerto aqui. Vamos ler rapidinho. Por que funciona? A pintura acabada não apresenta muitas cores, mas torna-se visualmente estimulante graças ao jogo entre tons claros e escuros. A gradação, que vai dos tons escuros do primeiro plano até os mais claros à distância, cria uma forte sensação de profundidade. Além disso, os tons foram planejados de modo a produzir harmonias que prendem o interesse. Ao olharmos a pintura, nossos olhos se dirigem imediatamente para a luz refletida pela estrada, passando então para o céu luminoso. Isso ocorre porque o artista coloca os tons mais claros da composição bem próximos aos tons mais escuros. As linhas e harmonias da composição também conduzem os olhos para o centro de interesse. As árvores e os galhos do primeiro plano atuam como uma moldura, deixando que a estrada e a cerca guiem nossos olhos para o fundo da composição. Então eu gostei bastante desse material, porque não só ele passa o passo a passo, passa a fórmula certinho de como que você tem que resolver as coisas, mas ele te explica, a partir dos fundamentos do desenho, por que é que isso deu certo. Então, basicamente, isso que ele fala de claro e escuro é um fundamento do desenho que a gente chama de valores, que vai, né, determinar essa coisa do quão claro ou escuro são os nossos tons. E, de fato, se a gente quer gerar um destaque, a gente precisa gerar mais contraste, fazendo esses encontros de claro e escuro. Ele também fala aqui sobre composição, sobre como a gente tem esses elementos como a cerca, né, apontando para o centro. A gente tem o próprio movimento da estrada, né, que guia a gente aqui para o centro da composição. E essas áreas escuras, né, elas dão essa emoldurada aqui no centro de interesse, né, que seria aqui mais no centro. Então a gente tá, né, trabalhando aqui com os fundamentos do desenho. Agora eu vou voltar lá para minha pintura, vou finalizar ela. E daí a gente bate um papinho aqui rapidinho quando eu terminar. Vou fazer mais daquela nossa mistura escura de marrom com o azul. E vou soltar a mão aqui para fazer a texturazinha do capim. Prontinho então, com a pintura pronta, totalmente seca, a gente vai, obviamente, para a melhor parte de pintar aquarela, que é tirar as fitinhas. Gente, eu adoro! E tá pronto, eu gostei bastante da experiência, o fato de eu ter escolhido paisagem foi também um negócio legal para eu explorar, né? Uma coisa que eu não faço muito, e daí, tipo, a pintura, ela pega fundamentos que eu já domino e que eu aplico bastante das minhas figuras humanas, personagens, etc e tal, como, por exemplo, a gente falou aqui dos fundamentos de valores, e daí ele mostra como é que a gente pode resolver, né, nessa questão de paisagem. Então eu achei bastante interessante, eu sinto que eu consegui trazer, né, ainda mais conhecimento, coisa e tal, e eu gostei bastante do resultado final. Eu achei que ia ficar mais colorido pelo fato de eu não ter usado o siena e aquelas cores que ele pediu, mas no final das contas eu achei que ficou um resultado até bem parecido. Ele ficou um pouquinho mais colorido do que o original, mas ainda assim ficou bem bacana e eu gostei muito. Me deu vontade de fazer mais tipo de exploração como essa. Então, se vocês gostaram, me avisem que a gente providencia mais. Isso aqui é aquarela e, como eu falei, eu tenho material sobre guache, eu tenho material sobre lápis de cor, um monte de coisa. Tem bastante coisa pra gente explorar aí, se vocês tiverem interesse nesse tipo de vídeo.
Então, pessoal, é isso. Esse aqui é o resultado final da nossa pintura. Por gentileza, deem feedback pra mim, digam se vocês gostam desse tipo de formato. Como eu falei, eu tenho muitos desses materiais lá em casa e a gente pode explorar, fazer um quadro aqui no canal, um tipo de clube de leitura pra tá dando uma olhada nesses materiais e explorando isso juntos, experimentando juntos, por que não? Diga aí o que vocês acham, se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão, que a gente vai trazer mais conteúdos desse tipo aqui no ano que vem aqui no canal. Muitos desses materiais que eu tenho lá em casa, eles nem sequer estão mais disponíveis facilmente por aí para você adquirir, comprar, etc e tal. Mas uma coisa que você pode adquirir e comprar ainda, que está super disponível na internet, é o meu curso em desenhoartístico.net. Hoje a gente explorou um pouquinho sobre aquarela, um pouquinho sobre sombreado, mas lá no curso você vai ter um programa aí bem completo. Considere o meu curso como o encadernadinho que a gente recebia no correio, só que do século 21. Eu te garanto que é um material muito bom, uma formação bem completa, baseada em fundamentos do desenho, para vocês aprenderem tudo que vocês precisam saber sobre como contornar os seus desenhos ou como fazer desenhos sem contorno, como criar aí luz e sombra, como manipular os seus valores, o que diabos é física da luz e como que isso afeta os seus desenhos. Você finalmente vai aprender a teoria das cores e vai aprender a harmonizar cores, além, claro, né, de um módulo aí de conteúdos mais avançados, como por exemplo texturização, como criar fundos no seu desenho, como pintar pele e uma aula completíssima para vocês sobre como funciona o mercado da arte, para vocês estarem aí conhecendo as suas áreas de interesse, caso você queira trabalhar com desenho um dia. Dê uma olhadinha lá, gostou, mas ainda não consegue fazer esse investimento? Calma, fica tranquilo que eu já tenho conteúdo pra você. Acessando esse link aqui que tá na descrição, facinho pra vocês, vocês vão ter acesso aí a uma aula totalmente gratuita sobre esboço. Sim, gente, é gratuita, é só acessar o link e assistir. Tá disponível pra todo mundo. Aproveita, você já pode começar a aprender aí a partir dos fundamentos do desenho, enquanto você vai aí juntando uma graninha para fazer o investimento no curso completo. Por hora, então, pessoal, eu vou deixar todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, pessoal, e até!